Deus tem para você uma vida superabundante. Amém? Mas hoje eu quero começar essa série explicando para você, ou respondendo essa pergunta: o que significa decair da graça? Porque essa expressão, ela é muito usada, em geral, para falar de alguém que cometeu algum pecado considerado pela igreja como grave. Ah, o fulano de tal caiu da graça. O que houve? Adulterou. Caiu da graça. Ah, o pastor fulano de tal teve um problema, a igreja até fechou, porque caiu da graça. A gente associa essa questão de cair da graça com algum tipo de pecado cometido pela pessoa. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso e como é que a gente evita que isso aconteça na nossa vida. Como é que eu posso evitar de vir a cair da graça? Como é que eu posso evitar esse problema de acontecer na minha vida? Vamos começar entendendo, vendo o texto aqui de Hebreus capítulo 12. Eu vou ler primeiro todo o texto, depois a gente vai ver um versículo de cada vez. Hebreus 12, do versículo 14 em diante, diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto aqui, de Hebreus 12, ele normalmente ele é citado para a igreja num contexto extremamente negativo. Um contexto de condenação, de acusação e de ameaça, que você pode perder a sua salvação, que há pecados que você pode cometer que não tem perdão, que não tem volta, que não tem remédio, que não tem jeito, e que você precisa buscar a paz com todos e santificação, porque se você não for uma pessoa que esteja vivendo uma vida de santidade, você não verá o Senhor, você não irá para o céu e não verá o Senhor. E as pessoas ouvem isso e ficam temerosas, ficam se sentindo debaixo de condenação. Vamos entender o que esse texto realmente quer dizer para nós. O que isso aqui significa para a igreja? Primeiro, deixa eu explicar para você o contexto da epístola de Hebreus. Ninguém sabe o autor de Hebreus, mas há uma corrente muito forte de teólogos e pessoas que acreditam que foi o apóstolo Paulo. Eu, por um acaso, nado nessa corrente. Eu acredito que essa epístola, se não foi escrita por Paulo, no mínimo, ela foi escrita por um discípulo muito próximo de Paulo, porque a doutrina da epístola é absolutamente paulina, sem sombra de dúvida. E essa epístola foi escrita para um grupo, não para uma igreja local, como foi o caso de Éfeso, como foi o caso de Corinto. Essas eram igrejas locais, que tinham um prédio, gente que se reunia dentro. Hebreus é diferente. Todas as epístolas de Hebreus em diante são epístolas escritas para os judeus convertidos que saíram de Jerusalém, fugindo da perseguição que se iniciou contra a igreja depois da morte de Estevão. Se você ler Atos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia fala sobre a morte de Estevão, e que depois da morte de Estevão se desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja, e até então, até aquele tempo, os gentios ainda não faziam parte da igreja, os não-judeus ainda não faziam parte da igreja. Até então, os convertidos, todos eles eram, ou pelo menos na sua grande maioria, todos eram judeus convertidos a Jesus. Então, esse pessoal, por causa da perseguição, saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra conhecida. Eles foram para o sul da Europa, o norte da África, os lugares da Ásia Menor. E agora, os escritores que escreveram de Hebreus em diante, as epístolas na sua Bíblia que estão de Hebreus em diante, todas elas são escritas para esse grupo de crentes, os hebreus convertidos ao Evangelho, convertidos a Jesus. Por isso a epístola de Hebreus é uma epístola que levanta tantas coisas do Antigo Testamento, falando sobre tabernáculo, Moisés, falando sobre Abraão, citando várias passagens do Antigo Testamento, porque esse povo hebreu conhecia toda essa história. Eles tinham todo esse contexto cultural. E aqui ele cita inclusive Esaú. E ele diz: vocês conhecem a história de Esaú, né, que por causa de um prato de comida rejeitou o seu direito à primogenitura. E esse texto acaba sendo usado para trazer condenação para a igreja. Mas eu preciso que você entenda, que nós entendamos hoje o que realmente esse texto quis dizer. Muitos que se apegam ao legalismo
citam Hebreus 12, 14 para dizer que sem santidade você não irá para o céu. Talvez você já tenha ouvido isso em alguma pregação em algum lugar, não aqui, mas em alguma pregação em algum lugar você já deve ter ouvido que sem santidade você não vai ver o Senhor, você não vai ao céu. Mas esse texto de Hebreus 12 não tem nada a ver com céu ou inferno. Esse texto aqui logo de cara não tem nada a ver com céu ou inferno, porque o critério, se você ler os evangelhos e o Novo Testamento, você vai ver que o critério para ir ao céu não é santidade. O critério para ir ao céu é fé. A santidade não é a raiz que leva você para o céu, é a fé. Santidade é fruto, não é raiz. A raiz é a fé. Não há lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus, se não encontrar em você santidade, fechará as portas do céu e você vai dar de cara na porta e vai voltar. O que Deus espera de nós é fé. Mas que fé é essa que Deus espera de nós? A fé que Deus espera de nós, que é a fé salvífica, é fé de que Jesus se tornou o meu substituto na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É a fé de que Ele levou na cruz a minha natureza pecaminosa. Jesus na cruz do Calvário fez muito mais do que simplesmente perdoar pecados. Se Jesus somente tivesse perdoado os nossos pecados e não tivesse destruído a natureza pecaminosa, nós ainda hoje estaríamos condenados ao inferno. Você entende que é perfeitamente possível que alguém vá para o inferno, ainda que tenha os seus pecados todos eles perdoados? Porque não é uma questão de pecados perdoados, é uma questão de uma natureza pecaminosa que é removida e colocada uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz lá em Romanos 6, que Ele destruiu a natureza pecaminosa. Ele aniquilou a natureza pecaminosa, a raiz do pecado, a origem do pecado. Com isso também Ele perdoou os nossos pecados. Mas Ele não somente perdoou os nossos pecados, Ele removeu a natureza que fazia de nós pecadores. Você está entendendo isso? Amém, gente? A Bíblia nos diz lá em Efésios, veja só que o céu, ganhar o céu ou não é uma questão de pecados, de ações. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2, que quando nós não tínhamos a Jesus na nossa vida, nós éramos filhos da ira. Você pensou que eu ia dizer que era filho de uma outra coisa, mas nós éramos filhos da ira. Esse termo, essa expressão filhos da ira, é um hebraísmo. É uma expressão típica da cultura judaica, que é uma forma bem educada de dizer que nós éramos filhos do capeta, que nós éramos filhos do diabo, porque nós tínhamos em nós a natureza pecaminosa herdada de Adão, que recebeu em si a natureza pecaminosa, por causa da traição que ele cometeu a Deus. Mas quando você aceitou a Jesus, Jesus tirou de você a natureza pecaminosa e colocou agora em você a natureza do próprio Deus. Por isso hoje você é templo do Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo. Por quê? Porque você tem a natureza do próprio Deus. É impossível que um crente genuinamente crente, convertido, nascido de novo, um cristão genuíno, é impossível que esse crente tenha no seu corpo, na sua vida, demônios. Eu já vi gente ensinando e pregando em igrejas que crente pode estar endemoniado. Wait a minute. Alguém me traduza. Ok, ninguém traduz, eu traduzo eu mesmo. 1 minuto. Espera 1 minuto. Me dá um tempo, give me a break. Você tem que definir quem é esse crente que você está falando. Porque há um princípio teológico, isso aí você aprende na faculdade de teologia. Qual é o princípio, pastor? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é o princípio teológico mais importante de você aprender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém que é membro, que é simplesmente membro de uma igreja, que manifesta religiosidade, mas que nunca teve, na verdade, uma vida transformada, essa pessoa pode estar possessa de demônios? Pode. Mas alguém que teve um encontro com Jesus, cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, que nasceu de novo, mesmo sendo imperfeito, pode ter demônios? Jamais. Porque que eu saiba, o Espírito Santo não compartilha morada com demônios. Ou você acha que o Espírito Santo vem morar em você e o capeta fez um puxadinho para não ser desalojado?
E tem que alguém ficar em cima de você, sai capeta, desaloja, desaloja, desaloja. O capeta diz, Casas Bahia. Entenda uma coisa, se você recebeu na sua vida Jesus, e você tem o Espírito Santo, você tem a natureza do próprio Deus. Não tem como o demônio estar em você. O que te perturba hoje são os demônios de fora, tentando influenciar a sua mente. A sua carne, tentando te levar para o caminho errado. Mas, no seu espírito, você é uma nova criatura. Você é santo. Porque a Bíblia diz aí em Efésios 2 também, que você foi transportado das trevas para a luz. Você foi transportado, transladado de uma coisa para outra, separado. A palavra santo significa separado. Você foi separado das trevas para a luz, você foi santificado, você hoje é santo. Amém? Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, se é um crente nascido de novo, você está olhando para um santo. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Não parece, mas é. Se você está olhando só para frente, você está vendo São Fragalho. Não adianta fazer promessa para ele. Não adianta acender vela para ele, porque não é por aí. O que você precisa simplesmente se conscientizar é que você, hoje, se você tem a Jesus, você é templo do Espírito Santo, você na sua vida não tem demônio algum. Você pode ter espíritos demoníacos tentando te perturbar, mas no seu íntimo você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. O teu passado não pode impedir o sucesso do teu futuro. O diabo quer dizer para você que pode. Mas eu digo para você em nome de Jesus que ele não pode. Nada do seu passado pode impedir o seu futuro de ser um sucesso. Não importa quem você foi, o que você fez, o que você fumou, o que você bebeu, o que você cheirou, com quem você andou, não importa nada, o que ficou para trás, Deus ignora e Deus olha para você hoje e vê um filho amado. Amém? Deus, quando olha para você hoje, Ele não vê o teu passado, Ele vê o teu futuro, e o teu futuro em Cristo é um futuro brilhante e abençoado. Amém? Aleluia! Hebreus 12, 14 não tem a ver com céu ou inferno, mas com receber uma revelação sobre Deus, uma revelação sobre Jesus. Esse ver a Deus, sem paz com todos, sem santificação, ninguém verá a Deus. Esse ver a Deus não é olhar e ver, assim, como eu estou vendo você, você vendo a mim. É ver no sentido espiritual, de ter uma revelação de quem genuinamente Deus é, de quem verdadeiramente é Jesus. E na verdade, o que nós mais precisamos é de receber uma revelação de quem Jesus é. Ele é o centro do universo, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, nós damos graças a Deus em nome de Jesus, louvamos ao Pai em nome de Jesus. Ele é o nosso tudo. Amém, gente? Ele é o nosso tudo, Ele é o centro da nossa vida. Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso socorrista, Ele é aquele que nos cura, é aquele que nos abençoa. Tudo nós recebemos em o nome dEle. Ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos de uma revelação cada vez maior a respeito de quem Ele é. Amém? O problema é que as pessoas citam, os legalistas, citam o versículo 14, mas se esquecem de que o versículo 14 está com um contexto atrelado ao versículo 15. Isso é uma coisa comum na igreja. O legalista saca um versículo, joga em cima de você para mandar condenação, mas se esquece de citar os versículos que vêm antes e os que vêm depois. E se você for ler, isso é comum, por exemplo, se você chegar na maioria das igrejas, a maioria dos crentes conhece Romanos 3:23. E todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Por isso somos pecadores, vermes miseráveis. Estamos carentes da glória de Deus. Mas o camarada se esquece de ler o versículo 24, que é a saída, a resposta para o versículo 23. Sendo, porém, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, o Romanos 3:23 fala de quem eu fui. Romanos 3:24 fala de quem eu sou. Eu não posso ficar baseando a minha vida hoje com base em quem eu fui, mas com base em quem eu sou em Cristo. Amém, gente? E o versículo 15, ele diz, olha, busquem paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ter uma revelação plena de quem Deus é, de quem Jesus é. Aí ele dá o caminho das pedras.
Como é que eu faço isso? Atentando diligentemente, ou seja, prestando atenção com foco, ligado, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Entenda só o seguinte, pelo que o texto está dizendo aqui, Deus nunca nos abandona, mas é perfeitamente possível que nós abandonemos a graça de Deus. E quando você abandona a graça, quando você se desliga da graça, você cai num outro setor, que é o setor da lei, do legalismo. Porque com Deus, no mundo espiritual, o mundo espiritual é um mundo de polaridades. No mundo espiritual não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Então, com Jesus, com Deus, não tem média 5. Jesus, tirei média 5, dá para entrar no céu com 5? Não, ou é 10 ou é 0. Não tem outra nota no reino. Ou você tira 10 ou você tira 0. Jesus disse o seguinte: quem não é por mim, é o quê? É contra mim. Ele não disse, aos que são por mim, aos que são contra mim, e tem uma massa no meio de neutros. E são esses por quem nós precisamos orar, para que eles venham para o nosso lado. Não. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe neutralidade, você está entendendo? Entendeu isso aí? Não há neutralidade. Quando você se separa da graça, só existe um outro polo para onde você cai. Legalismo, a lei. E a consequência, ele começa a dizer, não, volta, deixa eu terminar o versículo. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. O caminho para seguir a paz com todos e andar em santidade, de forma que eu possa ver Jesus revelado em cada página da Bíblia, é me certificar de que eu não decaia da graça. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Gálatas, que a gente vai ler mais na frente, decair da graça. Decair, no dicionário, é pior, é sinônimo de cair. Decair ou cair, no dicionário é a mesma coisa. Para mim, decair é pior do que cair. Porque quem cai, cai. Mas quem decai, decai. É uma pancada dupla. Né? Fulano caiu, e o ciclano decaiu. Ouça isso aqui, santidade não é a roupa que você veste, santidade não é o seu corte de cabelo, não é a maquiagem que você usa. Por incrível que pareça, hoje em dia, ainda hoje em dia, em muitos círculos se associa a santidade a roupa, cabelo, maquiagem e coisas semelhantes. Eu conheço um pastor, que é bem mais velho do que eu, pastor das antigas, que quando se converteu, ele frequentava uma igreja extremamente legalista. A igreja, quando ele chegava na porta, tinha uma mesa com um diácono tomando conta. E o diácono olhava e dizia, olha, você tem que tirar esse colar, está muito ostentação, esse brinco aí, porque isso aí é pecado. Era a mesa do pecado. Tirava o brinco, bota na mesa, tira o colar, bota na mesa. Entra e assiste o culto. Depois, quando sai, pega o pecado de volta e vai. Aí, para os homens, joga bola, pecado. Não pode jogar bola é pecado. Mas esse pastor, ele era apaixonado, e é até hoje apaixonado por futebol. Ele diz que joga muita bola, que jogava muita bola, e tal, que era um craque e tal, praticamente um Neymar. Mas que não teve a chance de ser descoberto. Enfim, ele gostava de jogar, e ele jogava aquelas peladas de várzea, de campo e tal, mas depois que ele se converteu, ele ia para o campo, mas com medo de que algum irmão da igreja visse. Então ele estava jogado, mas estava ligado, estava jogando, estava ligado, de repente, o irmão da igreja! Já foi? Já passou? Já foi? Já foi. Passa a bola, tal. E o outro irmão ali. E aí, já foi? Já foi embora? Já. Ah, legal. Continua o jogo. Isso aí não é um futebol, isso é um inferno. A pelada do inferno. Com medo de ser flagrado para depois ser disciplinado, e etc e tal. Entenda só uma coisa, você pode ter todas essas coisas, usar um vestidão, não pintar mais o cabelo, não usar maquiagem, não depilar as pernas, andar por aí e virar uma mondronga. Santidade ao Senhor. E ainda assim, andar com o seu coração lotado de amargura
de rancor, de ressentimento, de falta de perdão, com a sua boca cheia de fofoca, de maledicência, falando mal até do pastor. Você entende que o homem bota foco em coisas que se veem, enquanto Deus bota o foco em coisas que não se veem? É fácil olhar e criticar a sua roupa, mas eu não consigo olhar e ver o seu coração. E saber se você está retendo mágoa, ressentimento, ira e até ódio contra alguém. Amém? O critério do homem é diferente do critério de Deus. Por que existem tantas pregações sobre perdão? Será que o povo de Deus precisa tanto assim ouvir tanta pregação sobre perdão? Não, hoje vamos pregar sobre perdão. Você precisa perdoar, precisa perdoar. E o camarada, por que o camarada está perdoando, pregando sobre perdão? Porque ele está olhando e está vendo. Não é possível, tem alguma coisa errada com esse povo aqui na igreja, povo de coração duro, povo que retém mágoa contra fulano, contra ciclano, é uma fila de gente fazendo gabinete comigo, dizendo que retém mágoa contra o pai, contra a mãe, contra o tio, contra o irmão da igreja, contra o irmão de sangue, e tal, e a gente ora, intercede, impõe as mãos, expulsa o capeta do ódio, expulsa o capeta da amargura, e continua tendo problema. Não é possível. O que está acontecendo? Por que existem tantas pregações sobre perdão? Por que tantas pequenas intrigas, e às vezes grandes intrigas dentro da igreja? Intrigas que às vezes começam como uma fofoquinha aqui, que se espalha para lá, para cá, acolá, de repente racha a igreja ao meio. Por que existem tantos escândalos na área sexual? Você de repente descobre que uma igreja vem crescendo, de repente o pastor está ali falando sobre pecado, cuidado, porque pecado, e de repente você descobre que quem está envolvido no maior e no pior dos pecados é o próprio pastor. Por que existem tantas coisas desse tipo? Por que isso acontece com uma frequência que nos choca? Bem, o texto do versículo 15, ele nos diz o seguinte: atentando diligentemente, ou seja, focando, olhando com atenção, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Meu irmão, entenda só o seguinte: o mundo espiritual, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Silêncio geral, ninguém quer tirar 0 na prova. Tenta me explicar, o que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Absolutamente nada. Nada. Basta ficar quieto. Não, olha, eu não estou com Jesus, mas também não estou com o diabo. Eu sou neutro nessa história. Eu, inclusive, vou ficar quieto aqui, que é para o diabo nem reparar que eu estou aqui. Vou até respirar devagar, só... que é para o diabo não saber. Mas se você não faz nada, teu caminho direto é o inferno. Você precisa fazer algo para ser salvo. Não, eu decido receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. E o convite do apóstolo Paulo aqui é um convite para algo ativo. Se você fica passivo, a sua tendência é acabar sendo puxado para o legalismo, porque a carne gosta dessas coisas. Eu já conheci tanta gente que saiu daqui da igreja para ir para algumas igrejas onde o legalismo é pregado com uma força tão grande. E a gente sabe. E o que eu vou fazer? Não posso botar uma bola de ferro, amarrar a pessoa na cadeira da igreja para que ela não saia? Ela tem liberdade para fazer o que ela quiser. Teve um casal que saiu daqui da igreja e falou assim: pastor, nós estamos indo para uma outra igreja, porque a gente precisa de ser disciplinado. A gente veio de um background aí muito ruim. Mas não se preocupe, porque essa igreja é uma igreja que prega a graça, com um leve toque de exortação. Está parecendo até aqueles negócios de vinho, né? É um vinho com conotações de ervas, com um leve toque de canela. Isso é uma misturada que vai à zebra. Prega a graça com um leve toque de exortação. O que essa pessoa está dizendo? O que eles pregam lá é uma baita de uma confusão. E ela pensa que o que ela precisa de disciplina, ela não precisa de disciplina, ela precisa de uma revelação de quem Jesus realmente é para ela e de quem ela é em Cristo. Enquanto ela não souber disso, você pode discipliná-la, cobrá-la, você pode vigiá-la, e nada vai mudar. Nada vai mudar. O legalismo te convida a isso. Esforce-se, faça o teu melhor, dá o teu jeito. E você se esforça, faz o seu melhor, dá o seu jeito, e no final, aonde você chega? Lugar nenhum. É triste. Se alguém se afasta da graça, porque, olha só o que ele coloca: fique atento, é uma posição ativa, se liga, para que você não se desligue da graça. É uma posição ativa, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que vigiar, para não me desligar da graça e cair no legalismo.
Eu preciso vigiar isso. Porque se alguém se desliga da graça, a sequência que vem é uma raiz de amargura que brota e por meio dela perturbe a muitos. E muitos são contaminados. Você já conheceu crente, frequenta a igreja, é da igreja, mas é uma pessoa amargurada? Já conheceu alguém? Contanto que não seja você, pastor, está falando do meu caso. Não. Continue olhando para frente, sorrindo. Não é contigo. Aleluia, glória a Deus. Você já conheceu crente amargurado? Tem coisa pior. Já conheceu pastor amargurado? Pior ainda. Cara que é amargurado de espírito, que sobe no púlpito para pregar, já sobe com a cara assim. Bom dia, irmãos, aleluia. Boa noite. Glória a Deus, em nome de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E você entende que a pessoa que se afasta da graça, a amargura dela não é contra o vizinho, não é contra o familiar, contra o marido, contra a esposa. A amargura dela, em primeiro lugar, é uma amargura contra Deus. Porque ela fica pensando, não é possível, eu tenho me esforçado tanto, tentado tanto, e a bênção não chega, o que Deus tem contra mim? Ela não se atreve a pronunciar isso, mas no seu coração começa a ver essa amargura. O que está acontecendo? Por que Deus não me abençoa? E ela começa a nutrir essa amargura. Pessoas amarguradas na igreja são a causa de muito problema. Deus nos livre dos amargurados, em nome de Jesus. Porque pessoas amarguradas na igreja são causa de muito problema. Não é que eu quero que os amargurados vão embora. Eu quero que os amargurados sejam transformados hoje. Amém? Se você se firmar na graça, não haverá amargura na sua vida jamais. Qual é a solução e o remédio para a amargura na vida de um crente? Se firmar mais profundamente no solo da graça. Amém? Se firmar mais profundamente no solo da graça. Da amargura, o que vem a seguir? O que vem a seguir é o versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Impuro, o termo impuro se refere à área sexual. O termo profano se refere a tratar as promessas de Deus como se fossem banalidades. Embora a história de Esaú não fale sobre algum tipo de pecado na área sexual, o escritor aos Hebreus classifica Esaú não somente como profano, porque profano ele foi, ele tratou das coisas de Deus, a promessa que Deus tinha para a vida dele, de ser o primogênito e receber porção dobrada como herança, ele tratou isso como banalidade. A Bíblia diz que ele chegou com fome de uma caça, não caçou nada, chegou com fome, correu para lá o dia inteiro, e quando ele chega, está o irmão fazendo um cozinhado, fazendo um cozido lá de lentilha, um guisado, sei lá o quê, e ele sentiu aquele cheiro, estou com uma fome danada, me dá um prato dessa comida aí. O irmão malandro, te dou a comida se você passar para mim o teu direito de primogenitura. Eu não quero nem saber de direito de primogenitura, onde é que você quer que eu assine? Me dá a comida, eu estou com fome. Depois, mais tarde, de ter tratado as promessas de Deus com banalidade, como coisa banal, ele se arrependeu. No dia de receber a bênção no leito de morte do pai, que o pai foi abençoar, já era porque o pai já tinha abençoado o filho mais novo. Mas ele se arrependeu porque, na verdade, ele tratou com as coisas de maneira banal, ele foi profano. Mas a Bíblia associa que, além de profano, isso tem uma conotação de impureza. Ou seja, quando você se desliga da graça, vem primeiro a amargura, da amargura vem o tratar as coisas de Deus com banalidade, que gera problemas também na área sexual. A zebra é grande, pastor. Não imaginava que essa zebra fosse tão grande assim. Pois é, mas a pessoa se afasta, olha a sequência das coisas. A pessoa se afasta da graça, se desliga da graça. Se afastar da graça e isso acaba gerando uma raiz de amargura que gera problemas na área sexual e na área de relacionamento com Deus. Não são poucas as mulheres, e eu diria que, na verdade, eu botei aqui porque eu peguei leve na hora que eu fiz o slide, mas eu creio que 100% das mulheres que acabam em adultério, só adulteram porque tem no seu coração uma raiz de amargura contra o seu marido. Silêncio profundo. Ninguém nem falou nada, porque essa agora pegou no calo, pastor. É verdade. Silêncio. Pois é, eu garanto para você que uma mulher que não tem raiz de amargura contra o seu marido jamais cairá no adultério. E todas aquelas que acabam caindo no adultério não fazem porque são prostitutas,
mas porque tem no seu coração uma raiz de amargura contra o seu marido, que precisa ser resolvida. Senão a coisa não funciona. Aí no versículo 17, ele diz: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar as bênçãos, Esaú foi rejeitá-lo, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Há pessoas que usam esse versículo para dizer: olha, tem certas coisas que você faz na vida que não tem volta, que não tem remédio, que nem Deus perdoa. Foi o caso de Esaú. Olha aqui, Hebreus 12, 17, não tem remédio. Então, é só o seguinte, quando ele fala aqui que ele não achou lugar de arrependimento, a palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente. O que ele tentou aqui, não está falando do arrependimento dele, está falando da tentativa que ele fez de mudar a mente do seu pai. Pai, não é possível, muda essa situação, me dá a bênção. Meu filho, o que eu fiz está feito, eu já abençoei o teu irmão. Ele usou de estratagema, ele me enganou, mas também você não tem do que reclamar. Há algumas horas atrás você vendeu o teu direito de primogenitura para ele. Você foi profano, você abriu mão, você banalizou as coisas, a promessa que havia sobre a sua vida. Não tenha medo, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. Só tem um, só um. Se a pessoa morreu sem aceitar a Jesus, sem receber a Jesus, esse é o pecado que não tem remédio. Qualquer outro tem remédio. E se no último momento, no leito de morte, o último suspiro da pessoa, Jesus, foi salvo. Pastor, não é possível. No último suspiro, só Jesus. Não, peraí, tem agora. Ô, mente legalista, hein? Você já está pensando. Entenda o seguinte: o interesse de Deus não é mandar ninguém para o inferno. Deus é um Deus misericordioso, benigno, e quando Ele encontra uma brechinha para salvar, Ele salva. Porque Deus é bom, e Ele não criou o inferno para o homem. A Bíblia diz claramente que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Jesus, quando ascendeu, uma das últimas coisas que Ele disse para os discípulos foi: convém que eu vá, porque eu vou preparar-vos morada. Ele preparou o céu para nós. Preparou o céu para o ser humano, não o inferno. Então, quando ele encontra uma brecha, no último suspiro, viveu na cachaça esse desgraçado. Esse pintou e bordou. No último suspiro, disse: Jesus, e o senhor acha que ele está salvo? Tá, porque Deus é bom. Tá, porque Deus é um Deus que tem o interesse de salvar e não de condenar. Amém? O homem condena, Deus sempre busca um jeito de salvar. Amém? Gálatas 5,4, o apóstolo Paulo fala de modo até pesado, ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vós que procurais se justificar na graça, na lei, da graça decaístes, da graça caíram da graça. De Cristo vos desligastes, essa expressão na Bíblia em português, na Bíblia em inglês, na versão King James, diz assim: Cristo se tornou sem efeito para vocês. Gente, tem alguma coisa pior do que Cristo se tornar sem efeito para alguém? Quando a gente está passando por um sufoco, por um problema, por uma luta, por uma doença, por um problema financeiro, o que a gente mais quer é que Cristo seja de plena eficácia para nós. Não é que Jesus se torne sem eficácia, sem poder, mas a minha qualidade de fé faz com que Ele não possa agir na minha vida. Pastor, isso é possível? Leia Marcos capítulo 6. E você vai ver que a Bíblia diz que Jesus foi a Nazaré, a sua própria cidade. Jesus de Nazaré. Jesus, Nazaré, Jesus. Ele foi a Nazaré, depois que ele já tinha saído de lá há algum tempo, e tinha feito uma pá de milagres num monte de lugares. A Bíblia diz que ele voltou à sua terra natal. Quando ouviram falar que aquele camarada, profeta, que estava fazendo milagres, curando enfermos, fazendo os cegos enxergar, multiplicando pães e peixes, estava vindo a Nazaré, todo mundo se alvoroçou. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que o povo olhou e falou assim: peraí, esse aí que é o cara? Rapaz, esse camarada aí é Jesus, aquele cara que morava aqui, você não está reconhecendo ele não? Conhece ele desde pequenininho, você é o filho de José e de Maria, o carpinteiro, e da dona Maria. Conheço ele já, ó. Quando a gente era criança, a gente brincava junto, a gente ia pescar ali no lago, rapaz, junto. Você é que profeta, eu conheço esse cara. Você era carpinteiro, tem inclusive na casa umas cadeiras que foi ele que fez. Eu já conheço ele, ó, muito tempo. Aí a Bíblia diz que Jesus não pôde, não é que ele não tinha poder ou não tinha vontade, mas ele não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade do povo de Nazaré. Caramba, pesado isso, hein?
A Bíblia diz assim, ele não pôde fazer nenhum milagre se não curar algumas enfermidades. Quer dizer, ele curou lá uma gripe, curou lá uma dor de cabeça, mas leproso, cego, aleijado, isso aí não aconteceu, por causa da incredulidade do povo, porque olharam para Jesus e banalizaram quem Jesus era. Ah não, isso aí eu conheço, desde sempre. Quando nós estamos com problemas, o que a gente mais deseja é que Cristo seja de plena eficácia para a nossa vida, mas se ele se torna ineficaz, você já viu um ferro desligado da tomada? Todo mundo aqui sabe o que é um ferro? Para que serve um ferro desligado da tomada? Não, até serve para fazer peso de papel. Mas para passar roupa, já tentou passar roupa com ferro desligado? Não serve para nada. Então, na verdade, o que eu preciso é que o ferro esteja ligado e não desligado. O que eu preciso é de estar ligado a Cristo e ele esteja ligado a mim. Mas eu preciso entender que isso só se processa quando eu me ligo e não me permito ser removido do solo da graça. No solo do legalismo, eu estou me desligando de Cristo. Eu estou me colocando à parte dele. Se você fizer a seguinte pergunta, como uma enquete, você pegar uma prancheta e for para a porta de uma igreja, dizendo, eu estou fazendo uma pesquisa, quero que você responda, é só uma pergunta. O irmão poderia me responder, pois não. O que faz Cristo ineficaz em nossa vida? Eu garanto para você que a grande maioria das pessoas, 90% das igrejas, 99% das pessoas responderão, o pecado, irmão, que torna Cristo ineficaz na nossa vida é o pecado. Mas quando eu olho para os evangelhos e leio os evangelhos, eu vejo que Jesus produziu milagres no meio dos pecadores. Foi exatamente no meio dos beberrões, prostitutas, aonde ele curou cegos, aonde ele fez aleijados andarem, aonde ele multiplicou pães e peixes, aonde ele fez água transformada em vinho. No meio dos religiosos, ele não produziu um milagre, só bate-boca. Dá uma olhada nos evangelhos e você vai ver, quando eu olho nos evangelhos, eu vejo Jesus se manifestando justamente os seus milagres no meio dos pecadores. Se o pecado pode impedir Jesus de ser eficaz, então o pecado é maior do que Jesus. Você entende isso? Se o pecado pode impedir Jesus de ser eficaz, então o pecado é maior do que a graça. E até onde eu entenda, o pecado não é maior do que Jesus ou do que a graça de Jesus se manifestando. Aliás, eu preciso dizer para você o seguinte, a graça não é uma coisa, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, Jesus é a graça. E o pecado não é maior do que a graça, jamais. Isso não significa que Deus não se importa com o pecado. Quando Jesus tocava na vida de uma pessoa, de um pecador, a vida daquela pessoa nunca mais era a mesma. Se você tem um encontro real com Jesus, é impossível que você continue vivendo no pecado. É perfeitamente possível e normal que você seja tentado todos os dias, mas você nunca mais vai viver na prática do pecado. É perfeitamente possível que você até peque, mas é impossível que você continue na prática do pecado, porque ter um encontro com Jesus é ter um encontro com alguém que te leva para um patamar mais elevado. Existe em Jesus alguma coisa de muito especial que nos enobrece, que nos leva para um patamar mais alto, o patamar da graça. De modo que quando nós somos tocados por Ele, jamais nós podemos continuar a ser os mesmos de antes. Não tem como você ter um encontro real com Jesus, você receber a Jesus no seu coração e continuar sendo a mesma pessoa. Você está entendendo isso aí? Amém, gente? O irmão mais velho do filho pródigo, ele sabia, ele tinha um pai que o amava. Ele era amado pelo seu pai, mas ele não tinha a mínima ideia disso. Ele achava que o amor do pai era condicionado pelo seu trabalho. Se você lê a história do filho pródigo, e você já leu, e eu já preguei aqui sobre isso, quando está rolando aquela festa, porque o filho mais novo voltou, o filho mais velho ficou irado. E olha o que ele diz para o pai, eu não entro nessa festa de jeito nenhum, porque esse teu filho, ele não disse esse meu irmão, esse teu filho, gastou o dinheiro todo com prostitutas, com bebidas, com vida desregrada, e ele recebe uma festa. E eu que trabalho e ralo para você aqui há anos, você nunca me deu um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Olha a mente desse cara. O pai diz para ele, meu filho, você está reclamando por causa de um cabrito? Tudo o que é meu, é seu. Se você quisesse pegar cabrito, vaca, boi, o que você quisesse, você poderia a qualquer momento para celebrar com quem você quisesse. E a preocupação desse filho
Não era sequer dizer, pai, você nunca matou um cabrito para que eu e você sentássemos para ter comunhão. A preocupação dele não era em ter comunhão com o pai, ele valorizava mais os amigos do que o próprio pai. Você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Meu filho, tudo que é meu é teu. Esse cara era amado, mas ele não tinha a mínima ideia disso. Ele não sabia disso, ele pensava que o amor do pai por ele estava condicionado ao trabalho. Quanto mais eu trabalhar, mais o pai vai me amar. E o amor do pai independia disso. O amor de Deus por você independe de obras, independe do seu envolvimento com a obra de Deus. Deus não te ama mais ou menos porque você trabalha na obra de Deus, porque você auxilia a tirar ofertas, porque você toca na banda, porque você canta no backing vocal, porque você dá aula na Geração Vida. Deus te ama imensamente, incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Amém? Da mesma forma, existem cristãos que pensam que eles vão conquistar o amor do Pai através da sua performance. Se eu abandonar tudo e for ser missionário na China, Deus vai me abençoar, Ele vai me amar, porque eu estou abrindo mão de tudo para ir servir a Deus. Deus não te amará mais, jamais, porque você abriu mão de tudo para ir servi-lo na China, ou na Conchinchina, ou em qualquer outro canto. Entenda o seguinte, Deus te ama hoje na plenitude do amor que Ele possa ter por você e por qualquer um. A Bíblia diz o quanto Deus nos ama, sabia disso? Você sabia que a Bíblia diz o quanto Deus nos ama? Jesus revelou isso para nós. Em João capítulo 10, naquela oração, a chamada oração sacerdotal de Jesus, ele diz, Pai, Tu os tens amado na mesma medida que amas a mim. Qual é a medida que Deus te ama? Na mesma medida que Ele ama Jesus. Deus não vai jamais te amar menos do que Ele te ama, ou mais. É impossível que Deus te ame mais do que Ele já te ama, porque Ele ama na mesma medida que Ele ama o Filho, Jesus. Alguém diga amém por isso aí. Amém. Ele já te ama na medida máxima do amor, mas as bênçãos de Deus não são conquistadas por obras, mas por fé. Não por obras, mas por fé. Eu preciso entender o seguinte, você não trabalha para Deus para ganhar amor. Você trabalha para Deus porque você sabe que é amado. Eu não me envolvo tentando com isso ganhar o amor de Deus. Eu me envolvo quando eu entendo e eu sei que sou amado. Levante uma das suas mãos e diga isso, eu sei que eu sou amado pelo Pai. Diga isso, eu sou amado. Tremendamente. Incondicionalmente. Diga isso para a pessoa que está perto de você, Deus te ama tremendamente, profundamente. Aleluia. Veja só o seguinte, a Bíblia não relata um só fariseu recebendo algum milagre de Jesus. No entanto, esses caras não roubavam, não maltratavam as criancinhas, não maltratavam os animais, e ainda por cima eram tremendamente religiosos. Eles se vestiam de branco, tinham fitas nas suas roupas com versículos bíblicos, eles sentavam todo dia de manhã e ficavam debatendo sobre a Torá a tarde inteira, o dia inteiro, a manhã inteira. Esses homens viviam uma vida religiosa. Esses caras conheciam a Torá, que para nós a gente chama de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, de cor. Você não conhece 2 versículos de cor. Os caras conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Jesus não abençoou esses caras mais do que a ninguém, porque eles sabiam de cor, nós somos filhos de Abraão. Olha a resposta de Jesus para ele, vocês são filhos do diabo. Nós não roubamos, não maltratamos as criancinhas, não maltratamos os animais, sabemos o Torá de cor, e você está dizendo que nós somos filhos do diabo, aí vocês querem agradar o diabo que é o vosso pai. Pegou pesado, hein? Pedra nele. Tentaram apedrejar Jesus por causa disso, porque ele foi falar isso aí. Então, essa pergunta eu botei porque eu leio pensamentos. E eu sei que você pensou isso aqui. Alguns, nem todos, mas alguns aí pensaram. E eu captei e botei ali. Então, pastor, o senhor está dizendo que não há problema em que as pessoas na igreja pequem? Eu não disse nada nem parecido com isso, mas você pensou. Legalista. Entenda só o seguinte, aquela mulher adúltera trazida a Jesus, porque foi flagrada em adultério, foi flagrada num pecado. Olha só a atitude de Jesus para com ela. Trazem a mulher, Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Ok,
ok? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aquele entre vocês que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que começaram a jogar a pedra no chão e se retirar dos mais velhos, porque eram os que tinham a lista mais comprida de pecados, até os mais novos, que tinham a ficha corrida menor. Aí Jesus olha, Jesus está escrevendo no chão, quando ele levanta e olha, tem mais ninguém, só a mulher. Aí ele pergunta, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Ele diz, nem eu te condeno. Pergunto eu a você, naquela multidão, se havia alguém que podia mandar uma pedrada naquela mulher, quem era? Jesus, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas ele disse para ela, nem eu te condeno. Parou por aí? Não, ele disse, vá e não peques mais. A Bíblia não conta o resto da história dessa mulher, mas eu tenho certeza que essa mulher nunca mais adulterou. Porque esse encontro dela com Jesus removeu do coração dela a condenação e a raiz de amargura. Amém, gente? Eu tenho certeza absoluta disso. Então, primeiro Jesus deu a ela o dom da não condenação. Depois, ele disse que ela fosse e não pecasse mais. Quando você entende que não há sobre você acusação e condenação, é isso que te fortalece para não voltar a pecar. Amém? Não é um dedo em riste, porque Jesus poderia ter colocado o dedo em riste. Olha, ninguém te condenou, mas agora que estou só eu e você não vale nada. Safadinha. Não, Jesus não deitou acusação sobre ela. Primeiro ele deu a ela o dom da não condenação. Nem eu te condeno. Agora então, já que eu não te condenei e poderia fazer isso, viva uma vida em paz. Vai e não peques mais. Amém, gente? Por isso o apóstolo Paulo usa o termo decair da graça, porque a graça é um solo mais elevado. A lei é um solo mais baixo. Quem vive no legalismo vive numa vida mais rasteira. Quem vive na graça vive num solo mais elevado. Por isso a gente canta, eu estou firmado no solo da graça. E eu tenho que vigiar para permanecer firme nesse solo e não ser atraído de volta para o solo do legalismo, da religiosidade. Amém, gente? Êxodo 37 é uma passagem que fala sobre a confecção da Arca da Aliança, mas Êxodo 37, 6 a 9, fala especificamente da tampa da arca. Nos versículos anteriores, Deus fala para Moisés, olha, você vai fazer uma arca, ela é de acácia, revestida de ouro, mas aí nos versículos 6 em diante, ele fala sobre a tampa dessa caixa, dessa arca. Ele diz, olha, é uma peça de ouro puro. O ouro puro, ele é muito semelhante ao chumbo, em termos de maleabilidade, ele é fácil de trabalhar. Então você vai pegar uma marreta, um martelo, e vai marretar esse bloco de ouro até você moldar, você não, Moisés, os artistas a quem eu dei capacidade e dom para isso, até moldar uma tampa com 2 querubins, tudo isso de uma peça só. Formar uma tampa com 2 querubins, um em cada ponta, um virado de frente para o outro, com as asas estendidas, as asas de um tocando nas asas do outro, como se estivessem cobrindo a arca, e com os rostos voltados, como se estivesse olhando para dentro da arca. E aí, essa arca é chamada na Bíblia em português de propiciatório. Propiciatório é alguma coisa que nos faz propícios, favoráveis. Mas na versão King James, diz que esse era o mercy seat, assento de misericórdia. Ou seja, o propiciatório, essa tampa, era um lugar da onde Deus, você sabe que Deus, a presença de Deus ficava justamente em cima dessa tampa. Quando o sacerdote entrava ali, a presença de Deus estava sobre a arca, em cima da arca. E esse lugar, chamado de mercy seat, o lugar onde a presença de Deus estava, um assento de misericórdia, o trono do próprio Deus, era um lugar de exercício de misericórdia, e não de juízo. Era um lugar onde o sacerdote aspergia o sangue uma vez por ano. Quando ele entrava ali, ele aspergia o sangue uma vez por ano no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Agora, o que tinha dentro dessa arca? A arca tinha 3 coisas lá dentro. Primeiro, ela tinha as tábuas da lei. Segundo, a vara de Arão que floresceu. Em terceiro lugar, um pote de ouro com maná. O que são essas 3 coisas e por que elas estavam na arca? Veja só o seguinte, que Deus diz que que Moisés devia colocar essas 3 coisas dentro da arca e ninguém jamais deveria abrir a arca para olhar lá para dentro. O que são essas 3 coisas? As tábuas da lei representam
a tentativa do homem de se justificar sem a ajuda de Deus. Se justificar pela lei, por um caminho onde eu me esforço e eu alcanço. Eu não dependo mais de Deus. Quando Deus foi dar a lei ao pé do Monte Sinai, antes de dar a lei, Moisés disse: Deus vai dar a vocês a lei. E o povo respondeu: Moisés, tudo o que o Senhor mandar, nós faremos. Quando você lê em português, parece uma afirmação de humildade. Ah, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Mas quando você lê no hebraico, você vê que é uma afirmação de arrogância. Deixa conosco, Moisés. Mas vocês ainda não sabem nem qual é a lei. Mas deixa conosco, a gente pode. É nós na fita, Moisés. Deixa com a gente que a gente aguenta. O que Deus mandar, a gente mata no peito e pumba, manda pro gol. Deixa com a gente. É a tentativa do homem de, através do seu próprio esforço, deixando Deus de lado, conseguir caminho para a vida eterna. A vara de Arão que floresceu não era o cajado de Arão, era um galho de árvore, porque quando Deus determinou que Arão ia ser o sumo sacerdote, a Bíblia diz que o povo se rebelou. Peraí, por que é o seu irmão, Moisés? Isso aí é você que está escolhendo, tu é malandro, né? Quer botar o teu irmão para ser o sumo sacerdote? Por que não posso ser eu? Por que não pode ser meu tio? Por que não pode ser qualquer um de nós? Aí Moisés consulta a Deus, Deus diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você pega cada representante de uma das tribos, 12 homens, cada um vai arrumar um galho de uma árvore, e vai riscar com um canivete, nesse galho, o nome da sua tribo. Levi, Rúben, Dan, Simeão, e vai pegar esse galho e vai deixar no tabernáculo durante a noite. Amanhã, o galho que tiver dado flor, esse é o galho da tribo que eu escolhi para ser a tribo do meu sumo sacerdote. No dia seguinte, diz lá que todas as varas estavam secas, as outras 11, e a vara que tinha o nome Levi, a tribo de Arão, tinha florescido e dado fruto. Então essa vara, ela representava a rejeição do povo ao sumo sacerdócio, e o sumo sacerdote apontava, representava Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Essa vara lembrava: vocês rejeitaram o sumo sacerdote que Deus escolheu, como Jesus foi rejeitado. Amém? A terceira coisa, um pote de ouro cheio de maná. O povo sai do Egito, está com fome e começa a dizer: Moisés, queremos pão, Moisés, queremos pão. Aí Deus manda maná. No primeiro dia, todo mundo achou uma bênção. Depois de uma semana, teve gente que disse: pão maldito. Comia pão durante uma semana, de manhã, de tarde, de noite. Aí o povo enjoou e disse: esse pão maldito. Deus estava rejeitando o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Eles estavam rejeitando. Deus manda botar dentro da arca. O que são esses três símbolos? São os símbolos completos da rejeição total de tudo aquilo que Deus faz. Aí Deus pega, manda botar na arca, manda botar uma tampa em cima chamada assento de misericórdia, propiciatório, manda fechar e diz: ninguém jamais olhe para essas coisas, porque eu mesmo jamais me lembrarei dos vossos pecados. Ninguém jamais olhe, sob pena de morte. Quem olhar para isso aí dentro, morre. Hoje em dia não, se acharem a arca, vai olhar lá dentro. Mas naquela época, porque a lei dizia isso. Você olhou lá dentro, morreu. Mas era o assento de misericórdia. Todo ano entrava lá o sacerdote, jogava sangue sobre aquela tampa. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus não é um Deus de morte. Deus não é um Deus de juízo. Deus é um Deus bom que tem um plano para salvar a todos nós. Amém, gente? Aleluia. Por isso a graça é um solo mais elevado. Por isso a graça é um lugar melhor para nós estarmos. Graça é a raiz. Santidade é fruto. Santidade não é fruto do meu esforço. Santidade é fruto da graça agindo em mim. Amém, gente? Por isso, a graça ela começa a ter efeito pleno na minha vida quando eu entendo que eu sou amado. Você pode dizer mais uma vez: eu sei que eu sou amado. Eu sei que o Pai me ama. Aleluia. O Pai me ama profundamente. O Pai me ama tremendamente. Ele me ama incondicionalmente. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho erros, mas o Pai me ama incondicionalmente. Quando eu sei que eu sou amado, a graça se torna plenamente eficaz na minha vida. Amém? Veja que a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Você já parou para pensar? 1 Coríntios 15:56 diz que a força do pecado é a lei. Você já parou para pensar por que Satanás não tentou convencer Eva a matar Adão? Por que ele foi convencer Eva de comer do fruto? Porque seria muito mais eficaz se ele dissesse: ô Eva, mata esse cara.
plano de Deus não era trazer através do casal, Adão e Eva, um descendente que iria destruir o diabo? O que ele queria não era abortar esse plano? Então era muito mais fácil ele dizer, Eva, vai lá e mata Adão. Por que eu faria isso, dona serpente? Porque ele está adulterando. Com quem? Tem mais ninguém aqui? Só eu e ele. Mas tu não viu o jeito que ele está olhando para a girafa. Tu não viu o jeito que a girafa anda olhando para ele? Ah, esse desgraçado está arrumando um caso com a girafa. Deixa comigo que eu vou degolar essa miserenta. Vou fatiar aquele pescoço. Ia lá e matava Adão. Por que o plano do diabo não foi influenciar Eva para matar Adão? Porque Deus só tinha dado a eles uma lei. Do fruto dessa árvore vocês não vão comer. E a intenção do diabo é sempre contrariar o que Deus diz. Tudo que o diabo traz de tentação na sua vida, sempre é para contrariar aquilo que Deus diz. O diabo sempre vem trazer tentações nas áreas onde Deus quer te proteger e te guardar. A tendência do homem, veja só como é que a lei provoca em nós, a força do pecado é a lei. Se eu botasse ali naquele vidro, uma placa imensa, escrito, proibido olhar à direita. Uma placa imensa ali naquele vidro, proibido olhar à direita. Enquanto não tem a placa, você estava olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, mas quando botou a placa, por que o pastor botou esse negócio dessa placa que não pode olhar para a direita aí? O que tem naquele canto direito que a gente não pode olhar? Agora eu quero saber. O irmão já viu? Não, pergunta para a pessoa que está na sua direita, quem sabe ela está mais perto, ela já viu. E aí, irmão, está sabendo de alguma coisa? O que tem ali na direita que não pode olhar? Rapaz, ainda não estou sabendo, mas espera, em nome de Jesus. Oh, aleluia, não estou vendo nada, não vi nada. Espera aí, só um minuto. Aleluia, Senhor, me revela. E ainda não deu para ver. Enquanto não tem placa, você pode olhar à vontade. No momento que botam a placa, já viu? A tendência do homem é tremenda em relação à lei. Já viu essas pegadinhas que passam na televisão? O sujeito bota um treco assim no meio de uma praça, bota uma estrutura qualquer, com um buraco no meio, dizendo, não olhe no buraco. A pessoa passa e começa, ela vai lá e aí vem um jato d'água na cara dela. Desgraçado! Estava escrito para não olhar, você olhou, meteu a cara ali, está escrito lá, não pise na grama. Você passa, só para contrariar. A tendência do homem é quando... O apóstolo Paulo diz isso, eu não saberia nem o que é adultério, se a Bíblia não dissesse, não adulterarás. Eu não sabia nem o que, não jamais despertaria em mim a vontade de roubar, se a Bíblia não dissesse, não roubarás. Mas vindo a lei, isso despertou em mim a força do pecado. E aí eu começo a correr atrás daquilo que eu não deveria. A lei é a força do pecado. Porque ele quis que ela quebrasse a única lei que havia sido dada, que Eva quebrasse a única lei que havia sido dada por Deus, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, era só isso que o diabo queria. Você já tentou remover um mau hábito por decisão e esforço próprio? E se flagrou no mesmo dia fazendo exatamente aquilo que você prometeu não fazer? Já? Alguma vez? Agora eu prometo que eu não vou mais me estressar no trânsito. Quem me der fechada, eu não vou mais. Marido, você é um homem crente, falando desses palavrões, porque o outro xingou. Você tem que ter domínio próprio, homem, em nome de Jesus. É verdade, mulher, nunca mais eu não vou entrar mais nessa, é o diabo. Eu estou dizendo aqui agora, eu estou fazendo um propósito, é comigo mesmo, eu não vou mais. Pode me cortar, pode me dar cortada, fechada, eu não vou mais me estressar no Senhor, em nome de Jesus. Cortou o primeiro, aleluia, vai. Filho da bênção, aleluia, Deus abençoe, amém, glória a Deus e tal. Vem o segundo, segunda, capeta, diabo, não é possível. Vem o terceiro, aí o sujeito perde a linha, aí ele solta cobras e lagartos, xinga todo mundo, mas ele tem meia hora atrás, ele prometeu que não ia fazer. Você já viu gente que prometeu que nunca mais vai beber e continua enchendo a cara? Você conhece gente que prometeu que ia parar de fumar e continua fumando feito uma chaminé? Você conhece gente que prometeu que nunca mais ia fumar um cigarro de maconha e só vive doidão? Você conhece gente que jurou que nunca mais ia cheirar pó nenhum e só vive assim com os olhos regalados? Porque é no esforço da sua carne, eu vou vencer. Porque, e às vezes o pastor, às vezes a igreja joga essa condenação. Você não consegue porque você não tem força de vontade. Porque se você tivesse força de vontade, você conseguiria. E a pessoa já se esforçou.
Não é uma questão de força de vontade. Nunca mais diga, eu farei, eu não farei. Diga, pela graça, eu farei. Pela graça, eu não farei. Senhor, eu preciso da tua graça para parar de fumar. Eu preciso da tua graça para parar de beber. Eu preciso da tua graça para parar de usar essa droga, dessa maconha. Eu preciso da tua graça para parar de cheirar essa cocaína. Eu preciso da tua graça para parar de agredir a minha mulher. Eu preciso da tua graça para parar de ofender as pessoas. Eu preciso da tua graça para deixar de ser a pessoa grossa que eu tenho sido. Eu preciso da tua graça. Se a tua graça não trabalhar e operar em mim, eu já me esforcei, eu já tentei e eu cheguei ao fim de mim mesmo. Amém? Veja só o apóstolo Pedro, na mesma noite que ele jurou para Jesus, se esses outros 11 aí te negarem, te abandonarem, comigo não, eu sou Pedrinho das Candongas, comigo, escrevendo, leu, pau comeu, eu estou contigo por que der e vier. Na mesma noite, ele negou Jesus, não foi uma vez não, foram 3, e foi preciso um galo, porque se ele tivesse no seu estado normal, de mente, na primeira ele já lembrava, caramba, Jesus falou que eu ia negar 3 vezes, já soltei a primeira aqui, deixa eu me segurar, mas ele negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, e se o galo não cantasse, ele negava a quarta, a quinta, a sexta, porque foi tudo um fruto de um esforço próprio. E eu preciso contar com a eficácia de Jesus. Quando eu tento me justificar, achar saída pelos meus próprios esforços, eu estou dizendo que a minha carne tem mais força do que o Espírito Santo em mim. Eu preciso, na verdade, me render a Deus e deixar que a graça dele opere em mim, para remover de mim a vontade de cometer o erro. Amém? Por isso não diga eu farei, eu não farei, diga pela graça eu farei, pela graça eu não farei. Veja só o seguinte, a graça é o ambiente onde a verdadeira santidade se manifesta. A graça é o ambiente onde nós podemos ser autênticos sem medo de sermos rejeitados. Na religiosidade você tem que formar um personagem, você tem que ser hipócrita. As pessoas, aleluia irmão, que prazer em ver, seja bem-vindo a este culto. Até a voz muda, bota um ovo na boca, aleluia irmão, seja bem-vindo a este culto. Mas na graça é o ambiente onde você pode ser quem você é, sem medo de ser rejeitado. Na graça é o ambiente onde a fé genuína se torna eficaz, se torna viva, se torna vibrante e chama à existência aquilo que não existe. Amém? Na graça eu tenho que forjar um personagem, eu tenho que fingir que não estou doente, para o irmão não criticar que eu não tenho fé para receber cura. Mas na graça eu posso, gente, ora por mim, eu estou mal, eu estou doente, em nome de Jesus seja curado. E Jesus vai ser eficaz para você. Amém? Aleluia. Vamos terminar com Atos 20. Deixa eu pedir para o pessoal da música vir aqui para cima. Atos 20. O apóstolo Paulo, ele está no final da sua carreira, ele já sabia que ele não ia voltar a se encontrar com os pastores da igreja de Éfeso, e ele chega numa viagem a Mileto, na Grécia, e ele pede que os pastores da igreja de Éfeso venham se encontrar com ele, para que ele dê as últimas instruções, sabendo que o seu tempo tinha chegado ao fim. Ele quer dar aos pastores da igreja de Éfeso as suas últimas palavras, seus últimos conselhos, suas últimas admoestações. Você entende que um cara que vai falar para alguém as suas últimas palavras, que sabe que nunca mais vai encontrar com aquela pessoa, não pode perder tempo falando abobrinha? Mas que tem que abrir a boca para falar de coisas sérias e profundas? Porque aquele é o último encontro, aquele é o último momento daquele grupo, daquelas pessoas juntas. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, vocês que são os pastores, os presbíteros da igreja de Éfeso, agora que eu já sei que eu nunca mais vou encontrar com vocês, a minha carreira está chegando ao fim, eu sei que vai chegar um tempo, a perseguição à igreja é muito grande, eu sei que eu vou ser preso, e que vou acabar nessa prisão sendo condenado à morte. Então eu quero deixar para vocês um conselho, de pai para filhos, de alguém que passou tempo com vocês, gastando tempo, discipulando e ensinando vocês. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele começa dizendo, olha, vocês são os pastores que Deus deu para essa igreja, a igreja de Éfeso. Façam isso com carinho, com cuidado. Façam isso de uma maneira, com base naquilo que eu ministrei na vida de vocês, a graça e a fé.
Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Eu sei que virão falsos profetas, falsos mestres, com doutrinas de homens, com legalismo, tentando conduzir vocês de volta para a lei de Moisés, dizendo para vocês que Jesus não era Deus em carne, que Jesus era um anjo, ou que Jesus era meramente um homem, ou que era virtual, não era um ser real. Eu sei que vão pintar essas doutrinas malucas, esquisitas, que vão vir para devorar vocês como lobos vorazes. E eu sei que depois da minha partida vão penetrar esses lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Até mesmo no meio de vocês vão haver pessoas que vão dar ouvidos a esses lobos vorazes e vão acabar se afastando da graça, se desligando da graça e vão tentar arrastar vários outros juntos com eles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês, ensinando só a vocês sobre os princípios da graça, da fé. Agora, pois, eu encomendo vocês, eu não vou mais estar por perto, eu não vou poder ser mais a pessoa a quem vocês vão recorrer para tirar algum tipo de dúvida, para pedir algum tipo de socorro, para enviar alguma carta. Então eu agora encomendo vocês ao próprio Deus, ao Senhor, e também a palavra da sua graça, porque essa palavra tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apóstolo Paulo estava dizendo para essa turma: vocês são os pastores da igreja, não ensinem para a igreja qualquer coisa diferente disso que vocês receberam da minha parte, graça e fé. Edifiquem a igreja na graça, edifiquem a igreja na fé, porque virão lobos vorazes, virão falsos mestres, virão aqueles que ensinarão falsas doutrinas, e muitos do próprio meio da igreja ouvirão a eles, aprenderão com eles e os seguirão. Não permitam que isso aconteça com vocês, vigiem para que vocês se mantenham firmes no solo da graça, trazendo a igreja sempre para o solo da graça. Quando vocês perceberem que alguém está se desviando, traga essa pessoa de volta para o solo da graça, porque no solo da graça vocês vão ser edificados e vocês vão receber herança, ou seja, as promessas que Deus tem para o seu povo, mediante a graça, porque tudo isso é dado a nós pela graça e é recebido por nós pela fé. Amém? Aleluia. Deus tem para você uma vida superabundante. Aonde essa vida acontece? No solo da graça. Essa vida se desenvolve, ela acontece no solo da graça. Levante uma das suas mãos e dê graças a Deus, porque você tem ouvido a palavra da graça, a palavra da fé. Peça que Deus te guarde contra toda forma de legalismo. Como eu tenho visto pessoas sendo arrastadas muitas vezes para o legalismo, como eu tenho visto pessoas sendo iludidas, pensando que com mais disciplina, frequentando uma igreja disciplinadora, elas então conseguirão se livrar desse ou daquele mau hábito, desse ou daquele problema, e essa não é a verdade. A pessoa debaixo do jugo da legalidade, ela disfarçará, ela esconderá o problema, para que a igreja não veja mais e pense que ela está bem, para que a igreja não a critique. Mas libertação plena, genuína e verdadeira, só em Jesus. O solo da graça é o solo onde a fé conquista as bênçãos, é o solo onde as bênçãos são recebidas, sem esforço, sem obras, mas por fé. Aleluia. O solo da graça, estou vivendo as suas promessas, oh yeah. Estou vivendo de glória em glória. Estou vivendo o solo da graça. Estou vivendo o solo da graça. Estou vivendo as suas promessas. Oh, 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 oh. Estou vivendo de glória em glória.
quero orar por alguém aqui nessa noite, que talvez precise dessa oração. Alguém que diga: pastor, eu tenho vindo à igreja, eu já entreguei o meu coração a Jesus, mas eu ainda tenho esse mau hábito ou aquele mau hábito, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda tenho um problema sério. A questão não é a bebida em si, é o abuso da bebida, você entende isso? A Bíblia não prega, não advoga a abstinência, ela fala de moderação. E talvez você diga: pastor, eu tenho problema, eu não posso ver de um copo, eu passo para 10, para 20, eu chuto o pau da barraca, eu chuto o balde, e eu preciso da graça de Deus me fortalecendo. Eu preciso de ser diferente, eu preciso ser diferente com os meus filhos, com a minha esposa. Eu não posso mais sair daqui hoje como eu entrei, um homem de mau gênio, que se irrita, que bate na mesa, que deixa a família com medo. Eu quero sair diferente daqui. Talvez você tenha um problema com o uso de alguma droga, e você precisa que Deus venha com a graça sobrenatural para te fortalecer. Talvez você tenha um problema com pornografia, e você precisa que Deus te fortaleça nessa noite para que você vença. Talvez você tenha um problema com relação à fidelidade conjugal, e você precisa que Deus te fortaleça para que você corte isso, e você se mantenha fiel à sua esposa ou ao seu marido. Que você precisa talvez que Deus venha hoje para remover uma raiz de amargura do seu coração, que faz com que você continue retendo coisas contra algum amigo do antigo, alguém da sua família, pai ou mãe ou irmão, e você saia daqui hoje livre dessa opressão diabólica. Eu não quero colocar ninguém em situação embaraçosa, eu quero pedir que todos nós curvemos as nossas cabeças. E se você precisa dessa oração, no seu íntimo, você não precisa levantar a sua mão, não precisa colocar a sua mão no seu coração ou vir aqui à frente, no seu íntimo. Todos nós vamos colocar as nossas mãos sobre o nosso peito, sobre o nosso coração. E se você precisa dessa oração, você pode dizer agora para Deus: Pai, é comigo que o Senhor está falando. É para mim, eu preciso disso aí nessa noite, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma ação sobrenatural da Tua graça. Eu já me esforcei, eu já tentei, e eu falhei, eu fracassei vez após vez. Eu cheguei ao fim de mim mesmo, eu preciso da Tua graça. Meu Deus, vem agora com o Teu poder e a Tua unção, com a Tua graça, e faz com que, ó Deus, nós saímos daqui hoje diferentes, capacitados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para vencermos. Capacitados pelo Teu Espírito Santo, pela unção do Teu Espírito Santo, a vencermos todas as afrontas do inimigo, a vencermos as tentações, e sermos aquela pessoa que o Senhor planejou para nós sermos. Cumpre em nós, ó Deus, o Teu propósito, coloca-nos na direção do caminho de vitória que Tu tens para nós, e nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em o nome do Teu Filho amado Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém, aleluia. Levante as suas mãos e dê graças a Deus, aleluia.